Quando o perito judicial ele não reconheceu, por exemplo, a incapacidade permanente e ele concede a incapacidade parcial no laudo, e aí, o que acontece? Isso é bom, não é? O prazo é igual? Quais são as possibilidades? É mais rápido por ser uma incapacidade parcial em vez de ser permanente? Vou atualizar vocês de tudo aqui, tá? Quando o perito judicial aí no contexto de uma ação previdenciária ou trabalhista, ele não reconhece a incapacidade permanente alegada pelo segurado e conclui pela existência de uma incapacidade parcial, muitas dúvidas vão surgir na cabeça do segurado, não tenha dúvida. A frustração e a insegurança são comuns, porque o segurado estava pedindo a incapacidade total e permanente, principalmente porque o laudo pericial costuma ter grande peso e o perito ele não seguiu a linha de raciocínio que estava no laudo, tá? E isso vai afetar nas decisões judiciais. Entender o que essa conclusão significa e quais os caminhos podem ser tomados é essencial para você garantir também os seus direitos, se você não concordar. O laudo pericial é um dos principais instrumentos utilizados pelo juiz para formar isso, seu convencimento. Quando o perito judicial afirma que o autor do processo possui apenas uma limitação parcial para o trabalho, ele está indicando que, apesar de haver alguma restrição, ele não é suficiente, por exemplo, para afastar totalmente o segurado das suas atividades laborais. Isso, no entanto, não significa necessariamente que o pedido vai ser indeferido. O juiz ainda pode interpretar o conjunto probatório de forma diferente. Olha lá, ó. É importante compreender que a incapacidade parcial ela pode ser reconhecida como permanente ou temporária. Quando o perito afirma que a limitação é parcial e permanente, olha lá. Quer dizer, você tem a limitação, que ela é parcial, mas ela vai ficar com você até o fim da vida. Então ela é permanente. Ele está dizendo que o segurado ele não pode mais exercer a sua atividade habitual da mesma forma que antes, mas pode, com readequações, assumir outras funções. Já a parcial temporária, que é aquela, você tem a limitação, mas ela não é para sempre, ela pode reverter, aponta uma limitação que tende a desaparecer com o tempo ou com o tratamento. Olha como muda, pessoal. Muitos segurados se veem em uma situação de vulnerabilidade quando recebem um laudo nesses moldes. Porque já fala, bom, perdi o processo. Principalmente aqueles que desempenham, por exemplo, funções braçais, técnicas específicas e que não possuem uma qualificação aí para uma readaptação. Nesse cenário, mesmo uma limitação considerada parcial, ela pode inviabilizar completamente a permanência no mercado de trabalho, mesmo ela sendo parcial, especialmente para quem tem mais idade ou baixa escolaridade, que isso é levado em consideração na justiça. A interpretação do juiz sobre esse laudo é um ponto-chave. O magistrado ele pode acolher integralmente, parcialmente ou até rejeitar as conclusões do perito. Isso está no Código de Processo Civil, tá, pessoal? Ele não está, o juiz, vinculado tecnicamente ao parecer, desde que ele dá fundamento na sua decisão com base em outros elementos dos autos, por exemplo, como laudos médicos particulares, exames, prontuários, ou até mesmo o histórico funcional e profissional do segurado. O que eu estou dizendo aqui? O perito ele pode dizer, ele não é incapacitado, não vamos nem falar que ele reconheceu a parcial, vamos falar que ele não reconheceu. Aí o segurado já entra naquele desespero, perdi o processo, estou sem rumo na vida. Só que, veja bem, quando eu falo a importância da documentação, vocês viram aqui, através de laudos médicos bem fundamentados, exames, prontuários, histórico funcional, profissional, o juiz pode ter outra convicção e rejeitar o parecer técnico do perito. Agora, para isso acontecer, a documentação tem que estar muito bem fundamentada. E outra, o juiz, ele vai ter que, na decisão, ele declarar ali uma base pelo qual ele rejeitou o parecer técnico do perito judicial e teve uma outra convicção. Isso é raro acontecer, tá? Isso é raro acontecer, mas acontece. Quando o laudo aponta uma incapacidade parcial, uma alternativa possível é o reconhecimento de direito à reabilitação profissional. Olha aí. Nessa hipótese, o INSS ou o próprio Poder Judiciário pode determinar ou sugerir a participação do segurado num programa de requalificação.
buscando uma nova função compatível com a sua limitação. No entanto, nem sempre isso é viável na prática, especialmente em cidades pequenas ou pessoas com limitações cognitivas, físicas severas ou idade avançada. Outro ponto a ser observado é se o perito considerou adequadamente todas as enfermidades apresentadas. Há situações em que o profissional ele analisa apenas a doença principal descrita na petição inicial e ignora outras condições relevantes que estão ligadas, né, à incapacidade. Nesses casos é possível pedir esclarecimento, complementação do laudo ou até realização de uma nova perícia com base no princípio do contraditório e da ampla defesa. Olha quando eu falo a importância de vocês estarem acompanhados de um advogado ou de um defensor público. Isso você não pode fazer numa situação dessa. Entrar com um pedido de complementação do laudo, uma realização de uma nova perícia, uma ampla defesa. É necessário um advogado. Eu sempre falo, né? O acompanhamento do advogado é essencial. Ah, mas tem que pagar. Tem a defensoria pública que você consegue de graça. Só que é aquilo, né? 1 ano à espera. Entendeu? Mas olha como é importante o papel do advogado. Tá? Ele vai analisar criticamente o conteúdo do laudo, identificar eventuais omissões, contradições, erros técnicos, requerer providências necessárias para garantir um julgamento justo. O profissional ele vai apresentar parecer técnico particular, solicitar uma oitiva de testemunhas que reconheçam a rotina de trabalho do autor. Muitos segurados também questionam se é possível obter a aposentadoria por invalidez, mesmo com um laudo que reconheça uma incapacidade parcial. Sim, pessoal, desde que a limitação parcial, combinada com fatores, por exemplo, como idade, escolaridade, condição socioeconômica, torne inviável a reinserção no mercado de trabalho. Nesses casos, o conceito de incapacidade para o trabalho, ele é ampliado pela jurisprudência, que num caso como esse, não é só a incapacidade. Pessoas idosas, já com a idade 60 ou próximo de 60 anos, você vai mandar uma pessoa dessa para requalificação na reabilitação profissional? Se ela já tem, por exemplo, uma incapacidade parcial, foi reconhecido, o juiz não vai mandar. Então, provavelmente, o que vai? A probabilidade é dele aposentar por invalidez, não pela incapacidade, porque ela é parcial, mas por outros fatores, que no INSS não são levados em consideração. No INSS, o perito lá não está nem aí com a sua idade, com a sua escolaridade, com a sua condição social, não está nem aí. Ele quer saber de ganhar o dele e aquele negócio. Estão pagando bônus ainda para quanto mais perícias fizer para diminuir a fila. Então é aquilo, de baseada. Entra e sai da sala, quanto mais ele fizer no dia, maior é o lucro. Agora, a qualidade, o atendimento, o respeito, a ética, você não vai encontrar isso no INSS. Outro benefício possível, olha lá, é o auxílio acidente, que tem muita gente que desconhece, né? Ele é concedido justamente em casos de redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente, pessoal, desde que decorrente de um acidente ou doença relacionada ao trabalho. Esse benefício tem natureza indenizatória, ele pode ser acumulado, olha lá, com outras atividades, sendo uma alternativa importante para quem não consegue retornar integralmente ao seu trabalho habitual. Cabe também lembrar que o perito não é o único meio de prova no processo, tá? A prova testemunhal, a prova documental, pareceres técnicos particulares, tudo isso tem peso e relevância numa decisão judicial. É por isso que a atuação ativa no processo, com boa orientação jurídica, é fundamental para contestar de forma adequada o conteúdo do laudo, se for o caso. Além disso, quando a decisão judicial ela se baseia exclusivamente em um laudo considerado insuficiente ou contraditório, é possível recorrer, apresentando argumentos técnicos, jurídicos que demonstrem a necessidade da reanálise da matéria. O tribunal pode, inclusive, determinar a realização, como nós falamos, de uma nova perícia por um outro profissional, uma segunda opinião. Em situações mais complexas, com múltiplas doenças, condições que afetam severamente a funcionalidade de trabalho, o ideal é buscar um perito de confiança para a elaboração de um laudo complementar particular. Aí você vai ter que ter um cascalho que um médico ele não vai fazer um laudo assim de graça. Aí, mas eu posso entrar no SUS e ser encaminhado para um especialista. Mas quanto tempo demora isso? Esse documento ele pode ajudar a demonstrar com mais profundidade a real situação de saúde do segurado, tá? Suas limitações laborais,
servindo como contraponto aí, muito importante. O segurado que recebe um laudo de incapacidade parcial também deve ficar atento à possibilidade aí de agendamento de uma nova perícia administrativa, especialmente se houver agravamento do quadro. A progressão da doença ou o surgimento de novas limitações podem justificar uma reavaliação de benefício. Por fim, o mais importante é não desistir, pessoal, diante de um laudo desfavorável, seja no INSS, seja na Justiça. Cada caso tem as suas particularidades e a orientação adequada é uma boa condição no processo. É possível preservar, tá, e reverter situações injustas. A perícia judicial é relevante, mas não é a palavra final, tá, sobre a realidade do segurado. A justiça também se faz com sensibilidade e humanidade, é o que nós falamos. Na justiça são avaliados não somente a incapacidade, em alguns casos, tá? Então é importante você saber, porque muita gente entra na justiça querendo se aposentar por invalidez e o perito não reconhece, tá? E se ele reconhecer que a incapacidade é temporária, que ela não é nem parcial, ele pode conceder o auxílio doença ao juiz, um auxílio de incapacidade temporária. É complicado, pessoal. Esse negócio de falar, vai na justiça que lá é garantido, não tem nada garantido, não tem almoço grátis em lugar nenhum, não. INSS não é para amadores, gravem isso, pessoal. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vocês estão vendo conteúdos importantíssimos, informação que todo mundo que está recebendo benefício, que está fazendo pedido de benefício tem que saber. É o que eu falo, eu mostro o caminho, mas você tem que se ligar. As pessoas, vocês que são os inscritos, vocês que me acompanham, é vocês que tem que fazer isso acontecer. Muitas vezes, o problema com o advogado. Olha a importância de um advogado. Olha a importância, ele pode conseguir reverter uma decisão que para você já estava perdida. Tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não vai perder nenhum conteúdo. E meu amigo e minha amiga, que sempre me incentivam, interagem com o canal, todos os dias estão comigo, que Deus abençoe sempre a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.